Ó, gente, vou falar para vocês que hoje vai ser uma aula assim maravilhosa. Eu adoro falar sobre essa questão da produção, né, da autoridade. Isso é muito legal quando a gente começa a ampliar a nossa visão para os desdobramentos que o nosso método, que o nosso trabalho com as práticas corporais pode ter, né, inúmeros desdobramentos quando a gente tem uma pesquisa bem estruturada, uma pesquisa que é consistente. Então, muita inspiração para a gente hoje, começando bem cedo, né, para dar esse gás aí, pré-workshop. Então, esse é um momento muito legal. E eu acho, assim, de extrema importância, né, para a gente poder ancorar mesmo aquilo, o nosso trabalho, e entender que a pesquisa, ela é para sempre, né? Ela é uma contínua pesquisa e expansão desse conhecimento que a gente quer trazer, né, para o mundo. Então, escrevam aqui para mim da onde você está falando, da onde você está aqui se conectando comigo e qual que é a sua área de atuação, se é nas terapias, se é na dança, se é no yoga, se é na psicologia. Recebo muitas psicólogas aqui também que querem trabalhar com o corpo, então escrevam aqui para mim no chat para eu conhecer vocês. E bora começar essa aula. Então, vamos lá. Já vou começar para a gente poder, né, em respeito a todas que já chegaram. Estava esperando vocês chegarem mais pessoas, mas bora já começar. Isso mesmo, quem chega primeiro é que pega o ouro, né, da aula, assim mesmo. Então, bora lá falar, né, sobre os passos fundamentais para você criar autoridade no seu trabalho com as práticas corporais, né? Ai, Fernanda, mas eu estou começando agora. Será que está no momento de eu pensar em criar essa autoridade? Eu sempre falo que é momento, né, da gente pensar em como que a gente vai fazer essa construção de carreira em cima do nosso trabalho com as práticas corporais. Porque é essa a nossa intenção, né? Criar um método consistente, um trabalho diferenciado que você possa seguir com ele, né? Rentabilizando o seu trabalho, sendo possível viver do seu trabalho. Então, é essencial a gente pensar em como criar essa autoridade como pesquisadora, como uma facilitadora do corpo. Então, mesmo se você estiver começando, essa aula é para você, porque esses passos fundamentais que eu vou falar para vocês hoje são o básico, né, de um projeto corporal de sucesso. Então, como eu sempre falo para as minhas alunas, né, a gente, se não for para ser um método que dê sucesso, que dê certo, a gente nem faz método nenhum, né? Então, a gente está aqui para fazer esse trabalho dar certo, para fazer esse trabalho crescer, para ancorar de fato a sua ideia, aquilo que você pensa, né? Então, vou só dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Giovana, daqui de Minas também, terapias integrativas. Sim, Giovana, isso mesmo, a dança é isso, né? Ela traz esse outro lugar, essa potência, essa medicina, esse lugar de cura, de terapêutico, né? Para além do artístico também, e isso é muito forte e potente, né? Seja muito bem-vinda. Só conhecer um pouquinho de vocês, gente, porque, sim, foi exatamente por isso
que eu quis fazer aqui pelo Zoom esse encontro, porque muda tudo quando a gente fica um pouco mais perto uma da outra, né? Então, assim, eu amo saber das histórias de vocês, tá? Professora de economia, que legal, apaixonada pelo corpo, que lindo. Sim, fazer um projeto em paralelo, né? Legal, focado, isso, um corpo útero pelvis, que lindo. Outra mineira, viva nós. Luna, de Uruguai, Santa Catarina, em dança orgânica, terapia de desbloqueio, pontos energéticos, maravilhoso. Muito material aí, né? Dá para ver, né, Luna? Muito material, muitas ideias. A dança como ferramenta sagrada para nos conectar com nós mesmos, nossas raízes. Lindo. Júlia, interior do Rio, musicista, intuitiva, que lindo. Descobrindo a expansão através da dança, trabalhar com a música, né, e a dança como medicina regenerativa e potencializadora. Maravilhoso. Que força! Muito legal. Muito legal. Gente, então bora começar essa aula, que já tá bom da gente poder falar, vamos para o que interessa, né? Então, bora lá. Quero falar para vocês, então, esses 3 passos fundamentais, né, para vocês poderem ancorar esse trabalho, já começando a construir esse trabalho com uma ideia mais ampla daquilo que você quer construir na sua carreira como uma pessoa, uma pesquisadora aí do corpo, né, como uma pessoa que quer trazer esses trabalhos, que quer conseguir fazer essa junção de ideias, né, e traduzir essas ideias num método próprio. Isso é muito rico, isso é muito... isso te traz para um lugar de diferencial muito forte, né? Te tira do mais do mesmo, e é isso que a gente quer investir nesse momento, né? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, que você precisa começar a fazer hoje, amanhã, né? Assim, é para ontem, é definir a estrutura metodológica das suas práticas. Então, se você está com um caderninho aí, com seu diário de bordo, já escreve isso assim, grande aí, para você não esquecer. Então, assim, eu preciso definir a estrutura metodológica das práticas. Fernanda, o que seria essa estrutura metodológica que você tanto fala, né? Você precisa ter clareza no processo que o seu projeto oferece. Então, assim, dentro da minha proposta, eu trabalho várias temáticas, mas eu preciso definir o caminho, né, a jornada que aquela pessoa que vai receber o meu trabalho, ela vai passar e vivenciar comigo. Eu sempre digo para vocês pensarem de como a pessoa chega para receber o seu trabalho e como a pessoa sai do seu trabalho. Então, assim, qual que é a transformação que acontece nesse caminho? Olha que curioso, isso é muito legal da gente pensar, né? Então, assim, quando a gente fala de processo, quando a gente fala de método, quando a gente fala de metodologia, a gente está falando de um passo a passo que precisa ser definido por você, pesquisadora, né? Para que a pessoa consiga entender aonde é que começa, por onde passa e aonde é que chega esse método, né? Esse trabalho. Então, anotem isso, né? Esse é o primeiro ponto que eu estou abrindo aqui para vocês, é essa estrutura metodológica. Inclusive, isso resolve vários problemas de vocês, que vocês sempre me relatam, como insegurança, falta de coragem, achar que não sabe o suficiente. Quando você tem uma estrutura metodológica clara, primeiramente para você, você consegue ter muito mais segurança na hora de passar esse conhecimento para alguém, né? Então, é tão legal quando a gente começa a desenhar essa jornada, a desenhar esse caminho, né? Então,
É isso, a primeira coisa. Começa a definir, começa a organizar o antes, né? Defina esse antes da pessoa passar pelo seu método e o depois que ela experiencia o seu trabalho, né? O que é que acontece? Estou repetindo, né, assim, essa questão e dando muito ênfase aqui na questão da estrutura, porque isso é um dos pontos cruciais para você ter um método que dê certo, tá? Por isso que vocês vão ver sempre eu falando de organização da ideia de vocês. Porque se a gente começa a ter só intuições, né? A gente que está muito nesse movimento de ouvir as nossas intuições, da gente estar mais presente nesse campo mais do sensível. E aí a gente pega essa intuição que a gente tem, a gente pega essa ideia geral, aquilo que a gente sente, e começa a dar estrutura para isso, aí sim você começa a ancorar um trabalho sistematizado. Né? Então, eu quero que todas vocês apresentem para mim todas essas ideias que vocês escreveram aqui do lado, né, numa sistematização clara e objetiva. A gente sempre tem que pensar nessa objetividade, né, assim, nessa especificidade. Então, quando eu penso nesse caminhar, quando eu penso nesse antes e no processo e nesse depois, eu estou pensando sempre na especificidade, tá? Essa é uma outra dica. Essa transformação que acontece, ela precisa ser específica. Quanto mais específica ela é, mais clareza você tem do seu método, tá? Daquilo que ele propõe, daquilo que ele proporciona para quem está recebendo o seu trabalho, né? E aí eu separei aqui algumas perguntas para vocês ir respondendo, né? Deixar aí como perguntas chaves e você anotar aí no seu caderninho e vocês irem respondendo, não precisa ser hoje, mas para vocês já terem isso anotado e essas respostas e você ir construindo durante o seu processo de pesquisa, tá? Então, a primeira pergunta né, exatamente isso. O que você quer que aconteça, né, de transformação quando a pessoa entrar em contato com o seu trabalho? Responda essa pergunta, tenha clareza nessa transformação, tenha especificidade nessa transformação. Beleza? A segunda pergunta que eu quero que vocês comecem a pensar e a tecer aí, né? Qual é a jornada que o seu método proporciona? Né? Então, foi o que eu falei agora, né? O que faz a pessoa sair de um ponto A e ir a um ponto B? O que se constitui dentro do seu processo metodológico, né? Dentro do seu método? Terceira pergunta que eu quero que vocês tenham em mente, né? Quais são os pesquisadores que você se embasa para construir a sua linha de pensamento com mais profundidade? Isso é muito importante na hora de estruturar, né? Então, quando a gente pega alguns pesquisadores que falam mais ou menos daquilo que a gente quer, daquilo que a gente quer falar, a gente começa a encher, né? Encher mais de informação o nosso método, né? A gente começa a dar mais corpo para o nosso método. E uma coisa é de fato, a gente não vai inventar a roda, né? A gente não vai inventar algo que já existe. Então, por isso que é muito importante você começar a entender mais como é que você vai embasar a sua pesquisa. Geralmente, eu falo para as minhas alunas para elas buscarem pesquisadores que são percursores daquilo que você quer falar, né? Primeiro de tudo, assim, sabe? Então, assim, quem foi as primeiras pessoas que começaram esse estudo? Então, eu quero falar sobre a sexualidade e as questões emocionais. Então, quem foi a primeira pessoa a começar essa pesquisa? Como que isso começou a acontecer? O que isso se relaciona com a ideia que você quer trazer,
né? Então, assim, estou trazendo essa estrutura básica para você desenvolver o seu método de maneira clara mesmo. Nossa, Fernanda, mas é muita coisa, né? Assim, aqui já tem uma pano para manga até, né? Assim, essas 3 perguntas para ancorar essa pesquisa já tem muita coisa para poder ser descoberta e aprofundada. Mas eu queria trazer isso mesmo para vocês verem o tanto que é profundo a construção desse trabalho, né? Como que é que a gente ancora um trabalho que realmente vai fazer diferença, que realmente, quando você apresentar isso para outros pesquisadores do corpo, a pessoa consegue entender a sua linha de pensamento e consegue visualizar os seus resultados, né, com a sua galera, com as pessoas que você vai atender, de maneira palpável e materializada, tá? Então, assim, a gente não vai ficar só nas ideias. Eu quero que vocês entendam o projeto de vocês, um método que ele é aplicável e que ele é materializado, a transformação dele é materializada, porque é assim que a gente prova o nosso método, né? É assim que a gente consegue dar validação para o nosso método. Beleza, amadas? Tá dando para entender direitinho? Comentem aqui para mim se tá tudo ok por aí. E quem tá aqui no Instagram, simbora, que eu vou fechar essa live daqui a pouco, porque o bate-papo daqui do Zoom tá maravilhoso, tá? Beleza, beleza. Ótimo. Maravilhoso, Júlia. Então tá. Ok. Então vamos dar continuidade. Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês podem me falar, tá? Porque tem vezes que eu vou aqui na empolgação, falo muito rápido. e, e aí, para vocês poderem pegar. Então, vou repetir, resumindo, esse primeiro passo, tá bom? Legal. Vou repetir, resumindo, esse primeiro passo, principalmente nessas primeiras perguntas que ancoram, né? Que é o que eu quero que vocês comecem a desenvolver, beleza? Então, primeira coisa, eu preciso ter definido uma estrutura metodológica das minhas práticas corporais e da minha proposta. Ou seja, eu preciso ter clareza no meu método de ensino, no meu método de trabalho, no meu método de pesquisa, ok? E aí, eu quero que vocês respondem ancorando essa estrutura, né, que é, primeira coisa, definir um antes e depois da experiência no seu método, né? Então, qual que é a sua jornada? O que acontece quando a pessoa começa a trilhar a jornada e sai de um ponto A, qual ponto A é esse, e vai até um ponto B, qual ponto B é esse? Né? Ai, Fernanda, eu não sei. Defina, pense. Fernanda, eu nunca tive experiência com ninguém, eu não sei essa resposta ainda. Imagina, tá? Então, a gente sempre começa aí imaginando. Aí eu acho, por exemplo, aqui no corpo alquímico, o que eu mais via quando eu comecei a desenvolver o meu método era um bloqueio expressivo muito forte nas minhas alunas, né? E no mundo à minha volta, né? Isso foi para mim o meu gatilho de querer construir o meu método. Então, esse era um ponto A para mim, né? Era ver as pessoas chegavam até mim completamente travadas, completamente formatadas, bloqueadas, não conheciam a sua expressão, né? Não conhecem a sua expressão, e aí sim querem fazer um trabalho comigo, vem fazer aqui no Corpo Alquímico para entrar em contato com essa expressão genuína, né? E entender que a expressão é um lugar de poder, a expressão é um lugar de força. Então, esse é o meu ponto A e o meu ponto B, tá? Essa é a minha jornada aqui do meu método, né? Então, estou dando esse exemplo para vocês. Segunda pergunta: quais são os pesquisadores
que você embasa a sua pesquisa, né, para começar a construir um trabalho com profundidade, com referência, com embasamento, né, com embasamento de pesquisa. Quais são esses pesquisadores? Quem você escolhe? Ai, Fernanda, mas tem tantos. Tem tantos, mas eu quero que vocês comecem a definir aqueles que vão nortear a pesquisa de vocês, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar com definições. Ai, Fernanda, mas hoje eu não sei, né? Hoje eu não sei como fazer, qual pesquisador que é. Então, comece a ir definindo, tá? Comece a ir escolhendo quais são aqueles que vão te dar sustentação na sua pesquisa, beleza? E a terceira pergunta, né, que na verdade eu falei a terceira agora, mas e a próxima pergunta é isso, né? O que acontece quando a pessoa entra em contato com o seu trabalho? Tem muito a ver com a transformação, com a jornada, né? Mas o que acontece? Então, defina. Ela desperta o seu lado mais expressivo. Ela consegue equilibrar melhor as emoções, né? Então, assim, comece a entender isso de uma maneira mais fina, tá bom? Beleza. Então, vamos definir essas três primeiras perguntas, essas três principais perguntas, são de extrema importância para a gente poder ter um método estruturado, né? Um procedimento metodológico com clareza. Vocês precisam disso para vocês conseguirem comunicar o trabalho de vocês, tá? Vocês precisam ter essa clareza primeiro para você, beleza? Como eu falei, isso vai ajudar vocês na insegurança e quando vocês acham que não sabe de nada, né? Mas quando você vê ali que você tem um trabalho, né, já começando a ter uma cara estruturada, começando a seguir esses processos, a ter corpo, né? A ter corpo de pesquisa, aí fica tudo muito mais fácil, tá bom? Tá passando um caminhão aqui na rua, tá um super barulho aqui. Eu acho que tá tranquilo, né, queridas? Beleza, gente, estamos fazendo essa aula aqui pelo Zoom, tá? É a última vez que eu vou falar para vocês. Então, vem pro Zoom. Estamos aqui, o link tá no meu Telegram. Amada, segundo passo, segundo princípio, tá? Para a gente poder criar autoridade. Então, vocês entendem que toda essa parte de pesquisa e estruturação, isso traz uma baita autoridade para o nosso trabalho, né? Com certeza, se eu vejo um método que ele está bem estruturado, que ele tem uma clareza, que ele sabe aonde ele quer chegar e ele tem um embasamento, né? Eu já valido esse método como algo que vale a pena ser experimentado, vale a pena ser produzido, né? Então, assim, nossa, essa pessoa, essa pesquisadora, né, ela tem um mínimo de autoridade para me mostrar essa estrutura que ela propõe, tá? Então, pense nisso. Segundo passo, que eu quero que vocês fixem aí e anote, autenticidade, né? Que eu sempre falo sobre autenticidade e não tem outro caminho, tá? O seu método, ele precisa ter um olhar próprio sobre a ideia que você propõe. Pega esse ouro, porque técnica por técnica, gente, é técnica por técnica, entendeu? Então, assim, ou eu posso fazer uma aula de balé com alguém, ou eu posso fazer uma aula de balé com outro alguém que tudo repete técnica e não tem uma especificidade daquele profissional, né? Então, assim, quanto mais autêntico você conseguir ser, quanto mais você conseguir trazer um olhar próprio sobre a sua ideia, você começa a ancorar, né, o que eu chamo do ouro do seu conhecimento, né? Aí é que está o ouro do seu conhecimento. Porque livro todo mundo lê, técnica todo mundo repete,
né? Agora, uma construção de um olhar singular perante a vida, perante o treinamento, perante o corpo, é daí que nasce a força do seu trabalho. Quando eu sou, assim, percursora de construir métodos autênticos, assim, pelo menos no meu campo de pesquisa, né, aonde eu sou graduada em artes cênicas, né, pela UFMG, e eu fui a primeira, né, uma das primeiras a propor um novo olhar sobre o treinamento corporal do ator, né, querendo trazer esse lugar da minha experiência, o meu lugar de autenticidade, o meu olhar perante ao treinamento. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, assim, está começando um novo movimento, né? Estamos começando esse movimento de começar a ancorar trabalhos que a gente possa expressar o nosso olhar perante o estudo do corpo, perante a vida, perante aquilo que a gente acredita, né? E eu conto para vocês que o corpo alquímico, ele começou assim a se destacar exatamente por isso. Exatamente porque ele trazia uma proposta diferente, né, utilizando das práticas corporais, de diversas práticas corporais, mas ele tinha uma ideia própria. Ele tinha um porquê único, né? Então, anote isso. Qual é o olhar que você quer trazer, que te pertence, que faz parte da sua autenticidade, né, para o seu trabalho, para o seu método? Né? Então, assim, o que é autêntico em você? E quando eu falo de autenticidade, eu quero falar assim, o que conta a sua história? Né? O que realmente nasce de um lugar muito íntimo? Né? O que é da sua autoria? Geralmente, aquilo que é mais reluzente em nós, né? Como eu falo para as meninas, minhas alunas lá do Desabrochado à Flor de Ouro, né? Que é esse movimento de colocar o nosso ouro no mundo, de colocar isso para fora. A gente muitas vezes nega, desde a infância, esse lugar de naturalidade e espontaneidade. Né? Por quê? Porque a autenticidade, ela nasce desse lugar de natureza, né? De essência, de algo que é espontâneo, de algo que não passa pelo julgamento. Conseguem sacar esse ponto? Então, assim, muitas vezes a gente fica presa num julgamento, né, muito forte, a gente vive numa sociedade completamente formatada, e quem sai um pouco do padrão geralmente é julgado, né? Então, assim, a gente precisa entender, não é como se apropriar daquilo que é nosso, se apropriar da expressão que é minha. E eu sempre falo com as minhas alunas, geralmente isso está lá na infância, tá? Isso está lá num lugar, assim, muito espontâneo, né? Porque na infância a gente é um ser muito espontâneo, a gente consegue trazer muita verdade na nossa expressão, e aqui na hora de manifestar um trabalho autêntico, um método corporal autêntico, eu preciso que vocês tragam um olhar próprio da ideia de vocês, né? Esse lugar que conta quem é você, né? Então, assim, aí que a gente abre esse portal da investigação de si, né? Isso é muito incrível, né? Você poder se investigar, né, e ver o que nasce da sua expressão mais genuína e que pode complementar com o seu método de trabalho, né? Então, assim, você já pensou nisso? Conta aqui para mim, vocês já pensaram nisso? Oi, Naya, querida, bem-vinda. Caiu aqui de paraquedas, né? Nós estamos aqui no Zoom com o link lá pelo meu Telegram. Então, assim, se quiser ficar por aí, pode ficar, mas aqui no Zoom eu estou conversando com as meninas aqui direto, tá bom? Escuta teu corpo, bem-vinda a todas vocês. Estamos falando sobre autoridade, tá? E aí, gente, acessar o seu lugar de expressão, muitas vezes, é um lugar de risco,
né? Assim, sempre que a gente quer descobrir esse lugar de espontaneidade, a gente quer descobrir esse lugar de naturalidade, de organicidade, é um momento de se colocar em risco, né? Mas é exatamente por esse motivo que eu acho que parir, né, o nosso próprio manifesto, o nosso próprio método, que para mim é um manifesto no mundo, é um ato revolucionário, né? Então ele vai muito além de nós mesmas, né? É a gente poder ancorar um conhecimento e dizer, sim, eu sou capaz de trazer um conhecimento com pesquisa aprofundada, com embasamento, com aplicabilidade e com resultados, né? Então, assim, é muito expansivo, é muito, é isso que te diferencia, né? E eu sinto verdadeiramente que isso amplia muito mais o seu lugar de autoridade e de sucesso do seu método, tá? Você não vai ver ninguém se destacando somente repetindo técnica. Vocês não vão ver isso. Eu nunca vi uma pessoa que somente repete técnicas e ela é um destaque na sua pesquisa, né? Porque ela não tem uma pesquisa, ela tem uma pesquisa, porém, algo que se repete, não algo que traz uma autenticidade, um olhar perante a sua própria pesquisa, né? Então, conselho desse segundo parâmetro que eu trouxe aqui para vocês. Comece a se investigar, tá? Comece a reconhecer a sua história. Honre a sua trajetória, honre as suas memórias, tá? Aceite os seus talentos. Aceite eles, escolha realizar os seus sonhos, né? Então, assim, com aquilo que você acredita. Então, quando você ainda está muito presa no medo, você não vai conseguir expressar e manifestar algo que realmente faz sentido para a sua vida, né? Para a sua alma, para o seu espírito. Porque a gente quer construir um trabalho que realmente faça sentido para a nossa vida, para a nossa carreira, porque a gente vai desenvolver uma pesquisa, a partir de hoje a gente começa a desenvolver essa pesquisa e a gente vai levar ela aí por bons anos, né, na nossa vida, colhendo resultados, aplicando, se sentindo bem por fazer isso. Então, você precisa estar escrita, representada na sua metodologia, tá? E anota uma frase aí, amadas, anota uma frase que eu amo e que eu sempre fico me relembrando, e eu quero que vocês, a partir de agora, também sempre se lembrem dela e se relembrem sempre que precisar, que é a sua expressão, ela é um lugar de poder, tá? A sua expressão, ela é um lugar de poder. E a sua expressão, ela deixa legados no mundo, né? Então, se você ainda tem esse medo de se expressar, porque isso é uma das dores que vocês mais me trazem, assim, eu tenho medo, eu não consigo falar, eu não quero me mostrar, eu não quero me expor, né? Assim, a gente começa a entender, quando a gente entende essa frase, né, que a nossa expressão deixa legado, quando a gente entende que a nossa expressão é um lugar de poder, a gente começa a entender que construir esse método, que construir um projeto, manifestar isso no mundo, é muito maior do que nós mesmas, né? É muito maior do que o nosso próprio umbigo, né? Porque enquanto eu estou pensando, estou agarrada no julgamento ou no medo, a gente está deixando de transformar o mundo, né? E a nós mesmas, né? Porque quando a gente vai para a expressão, a primeira pessoa que aprende com essa expressão é a gente mesma. Então, é lindo se entregar a esse processo, beleza? Então, ponto 3, já vou caminhando aqui para o nosso ponto 3 de passos principais para ancorar essa autoridade, né? Então, ponto 1, relembrando, resumindo. Ponto 1, tenha um método, procedimentos metodológicos claros e embasados, primeiramente para você,
para depois você querer comunicar ele com alguém, né? E aí sim. Então, tenha isso, crie essa autoridade, defina, escolha, ok? Segundo ponto, traga um olhar pessoal para a sua pesquisa. Tenha autenticidade na sua ideia, tá? Então, assim, eu crio uma linha de pensamento, né, que nasce a partir de um lugar muito íntimo do meu ser, da minha experiência, da minha expressão. Então, tenha isso, se diferencie, traga a sua expressão como um lugar de poder, né? Aquilo que é único em você tem muita potência, né? É o que a gente tem na nossa força, é a nossa autenticidade e a nossa expressão, tá? E por último, terceiro passo, que eu quero falar para vocês assim, em primeira mão, que é sobre o planejamento e a execução do seu projeto. Então, depois que eu tenho um método estruturado, né, depois que eu já tenho uma linha de pensamento mais única, mais diferenciada, eu preciso pensar em como eu vou executar esse projeto. E aí a gente já vai para um lugar assim, um papo mesmo desse lugar de produção, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter para poder começar, né, a executar é pensar num plano de divulgação do seu método. Então, já começa a pensar em como que você vai divulgar o seu trabalho, né? Hoje em dia, eu sempre falo aqui, quem não está na internet não está em lugar nenhum, né? Então, assim, felizmente, né? Hoje a gente tem esse grande recurso de comunicação. Então, para mim, comece já a sua divulgação pela internet. Já começa a ancorar aí a sua, né, o seu perfil voltado para isso que você quer trazer para o seu trabalho, para um trabalho sério. Né? E eu sempre falo com as minhas alunas, vamos parar de ver a internet como um lugar de ficar passando tempo e de ficar se comparando, né? Então, assim, vamos usar ele de uma forma muito útil mesmo. Então, assim, eu já começo aqui o meu plano de divulgação pela internet. Então, primeira coisa aí, o Instagram, né, que é o que está mais em alta, pensa nisso, beleza? Segunda coisa que eu quero que vocês tenham em mente, comece a criar um portfólio, tá? Isso é um dos primeiros passos que a gente precisa para a gente começar a construir essa autoridade, né? Então, assim, você pode ser a pessoa, assim, que manja muito da sua pesquisa, que já tem uma baita experiência na área, já é bailarina aí há muitos anos, enfim. Mas se você não constrói um portfólio mostrando os seus resultados, é como se você não tivesse nada, né? Então, pense em como que você vai criar esse portfólio para o seu projeto, tá? Não é um portfólio que, assim, por exemplo, eu sou atriz, eu tenho meu portfólio como atriz, mas eu, como atriz, também dou aula de teatro, também faço oficinas de corpo, faço preparação corporal, mas eu preciso ter uma divulgação diferente, esse portfólio ele precisa ser só do meu método, tá? Só do seu método. Então, tudo que você vai fazendo, você vai registrando, tirando foto, filmando, fotografando, né? E publicando, trazendo esse portfólio, enchendo esse portfólio, tá? Terceiro, faça encontros abertos para você começar a experimentar a eficácia do seu método, do seu trabalho, né? Não só a eficácia, mas quando a gente começa a ir para o campo de batalha, a gente começa mesmo a aplicar nas pessoas aquilo que a gente pesquisou e que a gente fundamentou e que a gente planejou, a gente começa um trabalho de fazer pequenos ajustes para ir lapidando o seu trabalho cada vez mais. Então, é muito importante que você comece a fazer encontros abertos, tanto para criar portfólio, né, quanto para começar a validar o seu método. E aqui eu até aconselho vocês começarem a fazer encontros gratuitos, né, abertos mesmo, assim, pode ser presencial, pode ser online, do jeito que você intuir aí, que você sentir,
né, que vai ser um formato melhor para a sua pesquisa, para o seu trabalho, tá? E aí vem esse ponto que é o quarto, que é valide o seu método, né? Então, assim, você precisa, a partir desse momento de execução, entender como começar a validar. Não, então, a minha transformação é essa. Quando eu faço essa oficina, ou quando eu faço essa aula, eu consigo atingir meu objetivo? Né? Você consegue atingir o seu objetivo? Você tem essa clareza quando você vai aplicar o seu trabalho? Ou quando você já aplicou, você conseguiu perceber isso nas pessoas que estavam recebendo o seu trabalho? Né? Então, muito legal a gente entender como que vai validando. E aí, sim, a partir da validação, você começa a ajustar a sua pesquisa. Ajuste ela, faça pequenos ajustes, tá? Então, assim, eu pego, colho o resultado e imediatamente eu já aplico, fazendo esse ajuste, fazendo esse refinamento, tá? E aí, as outras três principais dessa listinha aqui de planejamento e execução, que eu quero falar para vocês e quero dar um pouco mais de ênfase, é isso. Aprenda a comunicar a sua proposta de maneira clara, tá? Não adianta a gente ficar preso em nomenclaturas difíceis, não adianta a gente estudar assim, né, aquela coisa mais maravilhosa, mais intelectualizada do mundo e não saber explicar isso para uma pessoa comum, né? Então, isso é um exercício, tá? Aprender a comunicar a sua proposta é um grande exercício. E aí, outra coisa, comece a fazer parcerias com as pessoas, tá? E comece, principalmente, comece amanhã, né? Hoje a gente já começou. Comece a trocar informação com mentores, pesquisadores do corpo, né? Como vocês estão fazendo aqui comigo, para você ampliar a sua visão aí de estudo e de manifestação desse trabalho, dessa pesquisa, e esteja sempre atualizada perante as áreas que você quer trabalhar, né? Então, assim, o nosso aquecimento dessa semana está sendo uma grande troca, né, entre pesquisadores do corpo e principalmente na minha guiança, né? Estou trazendo aqui para vocês mais de 15 anos de experiência com corpo, com dança, com metodologia, né? Então, assim, essa troca, essa mentoria aqui que eu estou fazendo aberta para vocês. Então, isso vai trazendo mais fogo para o nosso dia a dia, sabe? A gente precisa se aproximar, a gente precisa criar uma comunidade forte de pesquisadores do corpo, né? E você estando dentro dessa comunidade, você com certeza está acima de quem não está. Acima, assim, né? Acima de estar mais ligada, de estar mais atualizada, de estar se atualizando, de estar entendendo e conversando com outras pessoas sobre isso. Por isso que eu falo com as minhas pesquisadoras, que são alunas minhas, né? Quem está lá dentro comigo sabe a diferença que faz você poder ter um grupo de pesquisadores do corpo que estão no mesmo processo que você. Isso faz toda a diferença. Isso traz uma autoridade ainda maior para o nosso trabalho, né? Que é o nosso tema de hoje. Então, é isso. Não se ache, né, a pessoa mais especial do mundo, que não possa estar junto com outras pessoas, e nem se ache também a pessoa pior do mundo, que não tem capacidade de estar juntas com outras pesquisadoras, tá? Isso é muito legal falar, gente, porque, assim, não é fácil seguir essa jornada sozinha. Não é fácil. Muitas desistem por causa disso, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, né, tanto aqui no meu trabalho, nessa nova proposta da gente sentar junta na mesma mesa, né, da gente poder estar junta aqui falando sobre a nossa pesquisa, tem feito toda a diferença no crescimento dos projetos das minhas alunas. Assim, é impressionante. Então, procure aí as pessoas que você se inspira, né? Os pesquisadores que realmente falam daquilo que você gosta, acreditam naquilo que você acredita e gruda nessa galera, tá? Gruda nessa galera. Faz muita diferença. Ó, eu quero ouvir vocês agora um pouco, tá? Escrevam aqui no chat, vou deixar aqui mais 10 minutos para a gente conversar. E aí, eu vou já chamar uma de vocês para eu dar uma consultoria
gratuita, quero saber sobre o projeto de vocês, quero ver vocês falando, saber em qual pé que está o seu projeto, e aí eu vou dar uma mega dica, uma mega interferência aí para a gente conversar sobre os passos que você precisa seguir a partir da dificuldade que você estiver tendo nesse momento, tá? Vamos lá, queridas. Estou aguardando o comentário de vocês. E aí, gente, eu vou ter aqui mais 20 minutos, assim, mais ou menos, de live, tá? Então, se não for chegando aqui, eu já vou chamando quem é que vai receber a análise de hoje, tá? Não sei se aqui está um pouco lento, mas não está chegando o comentário de vocês, não. Então, eu vou pegar aqui quem foi que se inscreveu, que comentou, né? Lá na publicação que eu deixei lá no meu perfil, e vou chamar alguém, tá bom? Queridas, aqui do Instagram, vou fechar a live agora, tá? Bora para o nosso canal do Telegram, bora aqui para a nossa sala com as rainhas aqui, mais de pertinho, tá? Vou fechar aqui. Então, Débora, conteúdo maravilhoso, gratidão. Gente, fez diferença para vocês? Vocês conseguiram entender? Coloca aí para mim. Vocês conseguiram entender o que eu quis trazer para vocês, assim, hoje? Foi muita informação, né? Mas é isso mesmo que eu queria. Eu queria explodir a cabeça de vocês, porque criar um método corporal consistente, ele, assim, realmente, a gente precisa ter essa explosão de ideias e a gente precisa acreditar que existe um grande percurso para ele, né? Ele pode ser muito próspero, porém, a gente precisa se alinhar, trazer estrutura, trazer método, trazer diferenciação e planejamento e execução. Então, assim, tem gente que fica muito no mundo das ideias e na hora de pensar em executar, planejar, cumprir metas, não consegue. E aí o método não vai para frente, o projeto não dá certo, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, se tem uma de vocês que está aqui. Ai, meu Deus. Se não, eu chamo daqui mesmo, tá? A Mônia tá por aí? Mônia? Mônia Terapias? Maíra Andrade. Maíra Andrade tá. Ei, tô aqui sim. Ah, então bora fazer, Maíra? Querida. Oi, então, que alegria aqui, né? Assim, como eu disse aqui, né? Eu agora estou nesse desafio porque eu sou professora de economia e tenho mestrado, doutorado. Então, assim, foi muito interessante você trazer o método, porque essa parte do método é algo que eu estou muito acostumada na ciência, né? E, e aí, o meu estudo com o corpo, assim, então é algo muito realmente, na verdade, é algo assim que vem como um sonho, assim, ainda para mim, esse estudo com o corpo, sabe? Não é algo assim, é algo que eu tô, né, que eu venho construindo, assim, a minha história, eu venho construindo essa história com o corpo, que é desse lugar da autenticidade, assim, que eu vejo que eu tenho esse lugar dessa possibilidade de expressar,
porque eu comecei há 15 anos atrás com dores nas pernas, que foi causado por má postura corporal. Aí eu entrei no mundo do Pilates, no mundo do RPG, no mundo da musculação. Aí eu criei naquela época lá, para eu fazer meus alongamentos, eu até criei um método para mim que chamava dancinha, que era colocar uma música e ficar dançando para fazer eu soltar meu corpo, fazer meus alongamentos. Era uma dancinha livre. Eu colocava uma música, e aí foi o meu primeiro método que eu usei para mim mesma, né? E aí depois, assim, as questões da sexualidade também vieram, né? Com as questões de DST, essas coisas, assim, que, né, que acaba trabalhando esse chakra da sexualidade. Então juntou, sabe, esse estudo, assim, profundo, assim. E aí a minha questão da postura, ela toda vinha da pelvis. Toda vez que eu ia na fisioterapia, sempre falava, olha, essa questão é glúteo médio, glúteo mínimo. Então, sempre trabalhando essa questão, né, essa questão pélvica aqui. Então, eu não sei agora se seria o meu momento, sabe, de ser escolhida aqui para apresentar meu método, porque realmente é algo que eu tô assim, que eu tô nesse lugar ainda aprendendo aí com vocês. E aí, só que agora recente, né? Eu tô fazendo aqui as aulas lá com a Karine Corpo Selvagem, de soltura da pelvis. E aí eu falei, gente, eu tô tão animada, assim, que eu falei, gente, é um método que eu gostaria de passar para as mulheres que estão aqui em Montes Claros, aqui comigo, sabe? Que é esse lugar que vem somando, né? Todo esse meu estudo, e agora com essa história de soltar a pelve, de soltar os músculos, que é bem os exercícios que eu preciso para o meu corpo e para a sexualidade. E aí minha amiga, ela já é da área, né, ela é doula, e ela faz essa vivência de corpo-útero. E aí eu falei, vamos fazer uma vivência, então, corpo-útero-pelvis, porque ela vai fazer o método dela, né, que ela já faz essas práticas, e ela sempre convida alguém. Eu falei, e eu faço a dinâmica da pelvis, que é de soltar a pelvis, de trazer essa consciência do períneo na dança, que eu achei também muito interessante, de vez de ter aquele exercício do períneo, que você só fica apertando, soltando, não, você coloca ele dentro de uma dança, dentro de uma, né, de uma leveza, dentro de algo mais orgânico, né, numa dança, para você trazer essa consciência. Então, eu até escrevi aqui, né, aí ela falou, Mayra, escreve, minha amiga, né? Escreve as suas informações pessoais e qual é a sua metodologia. Então, ela mesma já me trouxe essa história da metodologia. E aí eu até coloquei a minha informação, eu coloquei, né? Mulher, mãe solo, professora das humanidades, estudando economia feminista e economia ambiental. E nos meus estudos complementares, navegando no universo da psicanálise, da bioenergética, da sexualidade consciente, da yoga e da dança. O meu interesse com a economia surge por entender o nosso corpo político dentro das questões sociais da humanidade. E o meu interesse com o corpo psíquico surge das necessidades trazidas pelo meu próprio corpo e minha alma ao longo da minha história de vida. Atualmente sou professora da Unimontes e uma eterna estudante dos estudos do corpo e da sexualidade. Nesse encontro, proponho um estudo de autoconhecimento do corpo a partir da consciência da pelvis e um processo de experimentação de sua movimentação através da dança e da música. Aí, na metodologia, aí eu coloquei a vivência corporal da consciência da pelvis. Aí a metodologia seria essa altura da pelvis, jornada investigativa dos movimentos da pelvis, e a importância da soltura da pelvis, prazer e a criatividade, a elaboração de uma carta de intenção dessa vivência, conscientização corporal dos músculos do períneo, do glúteo e do quadril, vocalização para liberação das energias da pelvis, e aí uma meditação integrativa, né, da vivência. E aí, com o que você trouxe, eu achei muito interessante isso, de pensar esse lugar, onde que eu quero que as pessoas cheguem. Então, assim, é algo assim, eu achei muito interessante, assim, porque é algo que tem um mês que eu estou planejando essa vivência, e ela falou, Mari, vamos fazer daqui 2 semanas. E aí veio essa sua inspiração, assim, de poder embasar mais essa primeira vivência que eu vou fazer. Então, achei bem legal, assim, aí de pensar onde que eu quero que elas cheguem, de pensar até a questão do embasamento dos pesquisadores, as referências, né? Porque dá o embasamento aí dessas referências que eu estou me inspirando, que são estudos complementares, né? Não é a minha formação formal, né?
que também tem um lugar interessante esse método, porque na ciência tradicional, a gente também está pensando nessa forma de ser autoral no nosso trabalho, né? Tem Uhum. muitas pesquisadoras que estão que é uma forma nova de fazer ciência, porque a ciência também está tão engessada num certo fazer, né? Então traz para esse lado também. Mas aí eu fiquei pensando isso, sabe? Então achei muito legal, assim. Eu acho que para mim, para essa minha vivência, trouxe esse lugar de definir onde que é o ponto A e o ponto B, o que que eu quero que elas aconteçam na jornada, que eu até falei, a pessoa vai se conectar com a sexualidade e a sensualidade. Uhum. Que legal, Mas, Maíra. aham, Gostei mas muito. como eu te, Pode falar, pode falar. como eu te disse, é esse algo inicial mesmo, assim, Sim. sabe? É um lugar desse. Mas eu fiz o exercício de escrever e eu escrevi foi que dia? Foi antes de ontem, assim, e eu achei muito legal esse de colocar no papel, sabe? De colocar o método, o que que eu gostaria de trabalhar com elas, de fazer um pouco da minha biografia também. Então, ó, aí o que você já escreveu aí já começou a clarear muito, 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 tá? Já começou a dar corpo, né? Eu comecei a visualizar aqui o seu trabalho enquanto você estava me lendo e vendo você também dentro disso, né? Porque aí quando a gente fala dessa autenticidade, a gente quer trazer a história, né? A sua experiência. E o que eu sempre falo com as minhas alunas é que esse trabalho de autoinvestigação, então, por exemplo, a transformação que a gente sempre define, ela tem muito a ver com as transformações que a gente mesmo vivencia. Então, no nosso próprio corpo, né? Então, por isso que eu falo com elas, eu falo assim, olha, meninas, vocês precisam trazer uma transformação que você tenha propriedade para falar. Né? Então, assim, entendendo da sua experiência do seu próprio corpo, entendendo o que você fez, o que você faz, como você faz e como isso reverbera nesse lugar de cura, né? De transformação, não de cura, mas de transformação ali desse processo que você oferece, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que assim, você pode ir por esse lugar, sabe? Investigando a sua própria experiência, né? A partir, desde quando você começou, desde quando isso vem, e aí como que você se sentiu, né? Como você se libertou, como que você foi entendendo melhor a sua relação com a sua sexualidade, com a sua própria pelvis, o que estava ali te incomodando, sabe? Então, provavelmente, as dores das pessoas que você vai atender tá muito ligada com as dores que você já teve, sabe? Então, a gente começa a fazer esse quebra-cabeça, sabe? Assim, a gente começa a encaixar o quebra-cabeça que nasce da gente mesma. E isso que é lindo quando a gente vê um trabalho autêntico, sabe? É isso que eu vejo, assim, você falou, nossa, é a transformação daquela própria mulher, né, traduzida nas práticas corporais, né? Então, você que já é uma mulher super científica, acho que, assim, né, já está com esse lugar do método muito bem estruturado, porque não é todo mundo que consegue ter essa clareza como você já teve aí para poder descrever, né? Não são todas as meninas que eu atendo que me trazem, assim, um material já, né, feito, assim, um início de um material para ser desenvolvido. Então, eu acho que isso, sabe, Maíra, já ir pensando nessa transformação que foi tão íntima para você, que é muito forte, né, que está muito viva, né, e ver como que isso comunica com as suas práticas e como que você vai passar isso com muita propriedade, falando principalmente das dores que essas pessoas têm. Eu gosto sempre de trabalhar nesse lugar, sabe? Assim, da gente ter esse olhar mais carinhoso a partir da necessidade dessa pessoa. Então, que todos nós temos, né? Questões com sexualidade, com pelvis, com perna, assim, a gente, assim, todos nós praticamente manifestamos alguma questão, né? Então, eu acho que o seu conhecimento experiencial, né, que você já tem, que você já sabe, que já está na memória do seu corpo, pode te trazer essa clareza da transformação ainda mais, né? Isso aí fica muito mais potente. Quando eu vejo, por exemplo, um trabalho que chega aqui, a pessoa consegue falar com propriedade, consegue trazer a própria experiência e consegue passar isso para as pessoas, nossa, sabe assim, você consegue fechar um grande ciclo, você consegue integrar o seu conhecimento ali, né?
Ah, ótimo, entendi esse lugar de trazer essa transformação nessas dores, né? Que é bem da minha jornada, né? Que foram Uhum. realmente dores físicas e dores da alma, assim, que realmente foi esse lugar de que eu cheguei desse ponto A para esse ponto B, né? Esse Isso. caminho, que são 15 anos de caminho, né? De estudo mesmo. Então, esse lugar de conectar com essas mulheres que, né? Que são que essa questão da pelvis, da sexualidade, das dores próprias nas pernas, que muita gente tem alguma dor no corpo mesmo. Interessante. Sim. Entendi. Entendem? E meninas, eu vou falar para a Maíra, mas falar para vocês também, que assim, é, a gente consegue ter algo que é realmente efetivo quando a gente sana dores ou realiza desejos, né? Eu sempre falo isso, vocês vão me ouvir falar sempre isso. Mas assim, você realmente vai fazer diferença, o seu trabalho vai fazer diferença quando você sanar a dor de alguém, quando você realizar um sonho, né? Conseguir ali através da sua experiência fazer isso, né? Então, assim, eu estou aqui hoje, né, podendo passar um conhecimento para vocês, porque eu vivenciei isso durante muitos anos e hoje eu posso passar. Mas, assim, eu posso acelerar um pouco, né? Tentar fazer vocês chegarem nesse lugar de desejo. Nossa, eu também quero ter um método, eu também quero, dando um exemplo aqui no meu caso, né? Mas pense nisso, né? A gente tem, o mundo está precisando isso, sanador, realizar desejo, fazer as pessoas serem mais realizadas consigo mesmas, né? E o corpo, ele é um grande canal para realizar e sanar muita coisa, né? Então, assim, é um universo. E é isso, né? Sempre partindo da nossa experiência para que a gente possa falar com propriedade da nossa história, da nossa trajetória, daquilo que a gente sentiu. E existem muitas pessoas que sentem o que a gente sente, né? Que precisam daquilo que a gente já conseguiu chegar no ponto B, tem muita gente ainda no ponto A, né? Então, por isso que a gente precisa acreditar. Nossa, eu não tenho nada para passar. Tem gente que me fala isso, eu não sei o suficiente, mas assim, desde quando a gente nasceu, a gente está em estado de conhecimento, né? De construção de conhecimento. Então, por isso que eu falo, você não precisa ser formado, ter um diploma para você poder passar algo com propriedade para alguém. Você precisa entender a sua vivência e construir um conhecimento a partir dele, né? Então, Maíra, parabéns. Eu acho que vai ser sucesso, tá? Assim, a sua aula. E é isso, querida, faz isso, traz esse embasamento e traz esse lugar de autenticidade, da sua experiência, sabe? Assim, só expansão. E espero que você esteja aqui com a gente todo esse processo, porque aí essas 2 semanas a gente ainda vai matutar muito em cima aí do seu projeto. Ah, ótimo, não, presente. Gratidão imensa pela sua participação. Fico muito feliz em receber vocês. Será que dá tempo de mais uma? Deixa eu ver. Quem quer? Quem quer? Ju? Topo. Eba! Então tá, Maíra, um beijo, querida. Gratidão. Fica aí com nós. Ju? Julie. Oba. Oi. Bem-vinda, querida. Olá. Obrigada. Que bom. Então, clicou uma coisa bem legal para mim, assim, quando você falou agora por último, de que tem muitas pessoas que estão no ponto A de um lugar onde agora a gente talvez já possa se reconhecer no ponto B, assim, né? Eu sinto que eu estou saindo agora de um processo de regeneração que eu mesma vim trilhando, né? Uma jornada também com uma pessoa incrível que também ofereceu jornadas agora que eu vim fazendo, assim, há 1 ano mais ou menos que eu estou acompanhando o trabalho dela, que envolve o corpo, a dança, o canto, o movimento, né? Muitas coisas, assim. Nessa linha desse resgate, né, da nossa força, da nossa potência como mulheres, essa pesquisa tão ampla que eu acho que né, estamos todas acessando de 1000 maneiras, né? E aí eu sinto que eu comecei a perceber agora que eu acho que ter calhado aqui de ter encontrado esse seu trabalho, ter surgido, né, que fantástico isso hoje que é, né, esse mundo que parece que sabe o que a gente está precisando, né, assim, já manda pra gente, pau, era isso mesmo, assim. Tô dando esse passo de sentir que estou começando a chegar do lugar de poder entender que eu vou sair do lugar de, assim, né, da pessoa que estava recebendo as práticas, né, para começar a entender que eu
porque o meu chamado é esse, né? Assim, eu atravessei processo para viver as curas em mim, mas o meu chamado é esse, assim, né? Estou entendendo qual é o meu servir, que é muito através da música, né? Dessa musicalidade intuitiva, muito louco, porque eu nunca estudei música assim, formalmente, mas eu tenho uma pira, uma loucura de vontade de fazer música com dois instrumentos que aparecem na frente, assim, um pouco essa... E a voz, né? O ritmo. Então, assim, estou sentindo que tenho essa relação com a música enquanto ferramenta de mobilização da gente, né? E reconheço esse servir, né, da música para a dança, né, e para no fim das contas é realmente mobilizar nossa energia, né? Eu vejo que estamos todas vindo de um processo cultural em que a nossa energia ficou completamente sufocada, né, assim, congelada, ferida, né, dentro da gente, e eu acho que toda esse despertar está no caminho de trazer a gente de volta para as ferramentas que nos ajudam a tirar toda essa emoção né, presa, estagnada ali dentro, né, e botar isso para fora para poder sarar mesmo, tirar de dentro do corpo, né, toda essa dor que ficou ali dentro e começar, tipo, através do movimento mesmo, eu vejo, sabe? Ser capaz de botar isso para fora e fazer esse caminho de sarar mesmo, né? Curar. Acho que não é nem tanto entender, sabe? O que aconteceu, o que aconteceu. Cara, o movimento, ele tem uma potência de mobilizar, né? Assim, Liberação, né? Talvez, Ju? Liberar. Talvez liberação, né? Assim. Exatamente. Porque tem essa coisa que precisa sair de dentro da gente, né? E acho que eu começo a perceber que talvez tem coisas que só o movimento vai curar, assim. Sim. Que é de um lugar de a gente começar a se tornar seres assim, sãos, né? De novo, assim, da nossa energia, do nosso corpo voltar a fluir. Aí, primeiramente, num lugar de curar os bloqueios, né? Para posteriormente chegar num lugar de libertar o nosso manancial criador, né? Para a gente acessar a potência do que cada um de nós somos, né? Na nossa singularidade mesmo, como espíritos, né? Botar para fluir o nosso fluido divino interno de cada uma, assim, né? Então, assim, trilhar essa jornada com essa irmã fantástica que eu pude caminhar agora, assim, até honro isso que você falou sobre a gente estar inserido no campo, né? De pessoas que estão conversando sobre isso hoje, achei muito bonito, né? Porque tem um lugar também assim da gente superar um pouco essa mentalidade muito louca de competição, né? De que, tipo, eu estou fazendo a mesma coisa que fulano, então tipo, meu, né? Como é que seria uma competição? É minha concorrência, né? Exatamente, essa palavra, minha concorrência, né? Não é isso, né? O mundo precisa de mais, não vai faltar gente precisando de trabalho de cura, né? Exatamente. Assim, é exatamente isso. Então, a gente conhecer quem são as pessoas, né, que estão desenvolvendo suas pesquisas singulares, né, nesse campo, é enriquecimento para a gente, né? Então, mas, enfim, o que eu ia dizer? Eu acho que eu ia dizer isso, que eu tô... basicamente isso, que eu acho que eu trilhei uma jornada agora, né, na minha própria regeneração, e estou começando a perceber que está chegando a hora do meu desejo, que eu já tenho esse desejo, de já tenho essa intuição, essa inspiração de trabalhar com isso de pequenas formas, assim, há muitos anos. Agora eu sinto que estou começando a juntar. Sim. E aí eu achei muito legal isso também que você falou sobre a gente ter clareza de quem são nossas referências, né? Para a gente construir mais clareza para nossa fundamentação, para a gente construir mais clareza para o nosso método mesmo, né? Para a metodologia que a gente pode construir a partir do nosso olhar
particular, né? Assim. Isso. Então, eu não sei, assim, eu estou sentindo que está chegando, estou sentindo chamado mesmo, de começar a propor, de levar a minha prática, né, assim, com a música, né, para oferecer um espaço de uma dança orgânica e começar a ir trazendo o que é muito legal isso, né, ter clareza sobre o que transformação eu quero proporcionar para as pessoas. Né? E aí, Ju, a mesma coisa, tem que buscar na sua transformação aquilo que você já sentiu, já se transformou. Fica muito mais fácil do que a gente ficar imaginando uma transformação, né? Porque o conhecimento ele já está aqui, a gente só precisa identificar e organizar, né? Então, assim, e essa organização, assim, sabe, dessa primeira ideia, né, que você tem para começar esse projeto, porque você vai ver que depois vai se transformando, vai ganhando outros braços, vai, né, a gente vai, assim, o infinito, não existe limite, né? Mas, assim, fixa essa primeira ideia, te dá esse conselho, sabe? Fixa essa primeira ideia e aí, sim, busque essa transformação na sua autoinvestigação, desse processo que você viveu, né, que você já tem um pouco mais de clareza sobre ele, porque você sentiu, porque você experienciou. Escreva, registre, vai escrevendo, vai registrando. E aí, né, acho que já e aí mais um passo, assim, busque as referências, mas não tente ampliar demais, porque, assim, pode até querer, assim, se você quiser, eu vou ampliar muito, mas já começa a tentar dar objetividade para a pesquisa, tá, gente? Até falar para todo mundo sobre objetividade na hora de pesquisar, porque senão a gente entra num mundo de informação, cara, que a gente não consegue sair de lá assim tão cedo. Então, assim, já pego aquele autor, que eu já sei que ele fala um pouco mais ou menos do que eu estou sabendo, já abro lá, já vejo lá se ele fala mesmo, se ele não fala, e aí já seleciono o que ele fala e já coloco isso num arquivo. Entendem? Assim, a gente não fica lendo e deixando tudo ali, meio que depois a gente não consegue fazer nem 10% do que a gente poderia fazer com esse material, né? Então, assim, lá no meu curso eu ensino as meninas a fazer muito esse registro, assim, com objetividade. Então, Ju, faz isso. Pega essa ideia geral que você já está com ela aqui agora, pensa nessa transformação que você vivenciou e busque esse embasamento. Tá? E aí depois, durante essa jornada aí que a gente vai começar aí nessas semanas, a gente vai ampliando ainda mais as possibilidades e fazendo como que a gente pode concretizar e manifestar, né? Por exemplo, uma primeira aula, uma primeira oficina, porque, gente, a gente tem que pensar nisso, a gente estuda e estrutura já pensando em executar, tá? Para vocês não se paralisarem durante a pesquisa. Ai, meu Deus, é coisa demais. Ai, eu não sei nada. Ai, meu Deus, perdi, tô com medo, não vou mais. Sabe assim, as meninas chegam para mim super assim. Então, assim, objetividade, praticidade e execução dentro desse lugar que é muito poético. Eu sei que a dança, né, é muito poética, o corpo traz essa poeticidade, essa sensibilidade, mas é importante a gente trazer para materialização, né? Então é isso, Ju. O que você acha? A gente vai fazer esse combinado. Vocês expandindo esses 3 pontos, né? As ideias iniciais que você já tem, que já está maravilhoso, assim, já está bem, já está bom para começar. A transformação que você vivenciou, que você vai identificar com clareza ela e buscar o embasamento com objetividade. Muito bom, maravilhoso, maravilhoso. Eu enchi o caderninho aqui já. Ai, muito maravilha, bom. Ju. Então tá. Muito bom mesmo, obrigada. Gratidão. Muito bom, muito clarificador. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Que você falou para a Maíra, que a gente vem de uma vivência muito, né, assim, que foi um processo de cura para a gente mesmo, então ainda tá naquele lugar, né, meio que a gente não está no lugar de olhar objetivamente para isso. Acho que agora dar esse passo para dizer, não, agora assim, eu passei de um ponto A para um ponto B, agora eu vou olhar de volta para essa trajetória que eu fiz e vou olhar com objetividade e vou conseguir elencar, né? Ter clareza de que caminho foi esse e de como que eu poderia proporcionar isso para outras pessoas, já que eu já vivi, né? Isso. E ter essa clareza desse passo a passo para ver como que, a partir das minhas ferramentas, eu
tenho plenas condições de proporcionar isso para mais pessoas de novas maneiras. E a partir daí, seguir, né, no desenvolvimento espontâneo mesmo, né, do caminho que eu vou começar a trilhar. Muito bom, estou muito grata, foi muito precioso mesmo, assim, hoje para mim, vou seguir acompanhando aqui as próximas partilhas, tá bom? Valeu! Fechou, valeu, Ju! Amadas, então, continuamos, tá? O nosso aquecimento, amanhã vai sair mais um podcast, não sei se vocês ouviram o podcast de ontem, se não ouviu, ouçam, que é um material super rico, onde eu falo sobre a transformação e sobre os objetivos, tá? Então, assim, já dá mais um aí. E quinta-feira vai ter mais uma mentoria aqui comigo, mais uma aula. E semana que vem, segunda-feira, aí, gente, vocês têm que, assim, reservar na agenda, porque vão ser 4 dias do nosso workshop, né, assim, o desabrochar da flor de ouro, né, que é o flor de ouro, que é exatamente entender como desabrochar esse trabalho, trazendo toda a sua luminosidade, toda a sua riqueza, toda a sua autoria, toda a sua autenticidade sem medo. A gente vai fazer várias coisas legais, então já agenda aí. E convida as mulheres maravilhosas aí que vocês conhecem, que desenvolvem, que é pesquisadora do corpo, que querem estar com a gente, convida ela para estar com a gente também. Vai ser lindo a gente ampliar essa rede de mulheres, né? Pensadoras, a ampliar a nossa mesa aqui de conversa, tá? E aí, tinha umas meninas me perguntando, eu não sei se tá aqui, mas já vou passar o recado. O meu grupo de pré-inscrição do curso, que vai começar no dia 28 da semana, né, quinta-feira da semana que vem, dia 28, já está aberto. É porque eu sempre faço, né, esse grupo de pré-inscrição, né, onde você pode reservar a sua vaga se você for entrar para a turma. Então, na hora que eu abro as inscrições, eu libero o link lá dentro do grupo primeiro, porque eu não tenho muitas vagas. Então, eu vou mandar para vocês o link, para quem quiser entrar lá no Telegram logo após a aula. Fechou? Então, é isso, minhas amadas. Qualquer dúvida, podem me mandar lá no meu Instagram, vai acompanhando a semana. Tamo junta e eu desejo vida longa ao projeto e à ideia de vocês, tá? E eu quero acreditar nisso e quero que vocês acreditem também. Que a gente vai expandir, né? E a gente vai conseguir compartilhar com muita maestria a nossa flor dourada no mundo, né? O nosso ouro, né? Trazendo toda essa magia, essa alquimia mesmo, que é poder manifestar um trabalho com tanta potência, né? Que se traz a nossa verdade, se traz a nossa história, é potente, é capaz, tem capacidade. Tá bom, amadas? Então, muito agradecida. Um beijo para todas vocês e até quinta. E eu vou selecionar quinta-feira mais 2 pessoas para a gente poder conversar, tá bom? Beijo, beijo. Fui!